Vamos à resolução da questão número 1 da prova da ESA de 2021. O enunciado diz o seguinte: a expressão que fornece o número de anagramas da palavra sargento, onde as vogais aparecem em ordem alfabética é: letra A, 8 fatorial menos 5 fatorial sobre 3 fatorial. Letra B, 8 fatorial sobre 3 fatorial. Letra C, 8 fatorial. Letra D, 8 fatorial menos 3 fatorial sobre 5 fatorial. E letra E, 8 fatorial menos 3 fatorial. Temos aí uma questão de combinatória, ok? A questão pergunta, né, qual é o número de anagramas. O que a gente chama de anagrama de uma palavra são palavras com sentido ou não que você obtém permutando as letras de uma palavra dada, que no caso foi a palavra sargento. Só que tem uma restrição no anagrama que ele quer que você monte, né? As vogais, elas devem aparecer em ordem alfabética. Aí observe lá que na palavra sargento, as vogais são as letras A, E e O, certo? Aí como ele exigiu que no anagrama que vai ser contado as vogais apareçam em ordem alfabética, então nesse caso deve aparecer nessa ordem, o A, o E e o O, não necessariamente juntas, ok? Elas podem aparecer separadas, ou seja, com consoantes entre elas, porém elas devem ficar em ordem alfabética. Por exemplo, a própria palavra sargento é um anagrama válido, né? Porque o A, o E e o O ali encontram-se na ordem alfabética, certo? Então vamos à solução da questão. Está aí a palavra sargento, uma palavra, né, que possui 8 letras. Uma coisa quando você vai resolver problemas de anagrama, né, que é um problema de permutação, você deve olhar se existem letras repetidas. Nesse caso, no caso dessa palavra, as letras são todas distintas. Logo, temos um problema de permutação sem repetição, ok? Se fosse simplesmente a pergunta quantos anagramas eu consigo montar com as letras da palavra sargento, bastava permutar as 8 letras. Aí seria a permutação de 8 objetos distintos, que é igual a 8 fatorial, certo? Mas aí ele inseriu a restrição das vogais estarem em ordem alfabética, certo? Se não houvesse essa restrição, era só permutar as 8 letras ali sem restrição, e a resposta seria 8 fatorial, tá? Mas como eu quero que as vogais estejam em ordem alfabética, como é que a gente vai fazer esse problema? Observe aqui que cada tracinho desse vai ser o local onde eu vou colocar cada letra da palavra sargento, ok? Aí vamos à maior restrição, né, que seria o quê? As vogais da palavra, né, aparecerem em ordem alfabética. Então a primeira coisa que eu vou fazer é escolher 3 lugares, ou seja, desses 8 tracinhos eu vou escolher 3 para colocar as vogais, tá certo? Aí como é que se escolhe 3 objetos dentro de 8 objetos? Você faz isso por combinação, seria combinação de 8, 3 a 3, ok? Então isso aí é o número de escolha, né? Eu tenho que escolher 3 tracinhos desse dentre os 8. Aí isso você faz combinação de 8, 3 a 3. Aí quando eu falo de combinação, a ordem não vai importar, tá certo? E detalhe, veja que só existe uma maneira, né? Só existe uma maneira de arrumar, no caso em termos da ordem, né? Só existe uma ordem para colocar o A, o E e o O, que é a ordem alfabética, exatamente o A primeiro, o E em seguida e o O depois, certo? Então só existe uma maneira, aí eu vou multiplicar aqui por 1 para indicar essa uma maneira, e agora, uma vez colocado, por exemplo, imagina que eu coloque a letra A nessa posição,
certo? A letra E nessa posição e o O nessa. Pronto, isso aqui é uma provável, né? Possibilidade para um dos anagramas, ok? E aí vejam que os outros espaços serão completados com as 5 consoantes, que pode ficar em qualquer ordem. Então, nesse caso agora, a gente vai permutar as 5 consoantes. Como elas são distintas, a gente vai multiplicar por permutação de 5 objetos, né? P5. Tá? Então, repetindo, a combinação de 8, 3A3 foi a escolha, né? Dentre os 8 tracinhos, eu escolhi 3 para colocar as vogais, e aí uma vez escolhidos os 3 tracinhos, né? Uma vez escolhidos os 3 tracinhos, só vai existir um modo de colocar, né? É colocar o A à esquerda, e o O à direita e o E entre eles, certo? Escolhi os 3 tracinhos, aí eu coloco lá as vogais, só tem um modo. E aí quando eu vou pôr as consoantes, eu percebo que tem 5 tracinhos que eu posso pôr as consoantes em qualquer ordem. Aí no caso aqui, isso é permutação de 5 objetos. Então, continuando as contas, a combinação de 8, 3A3, isso é o quê? Isso é 8 fatorial, tá certo? Isso vai ser 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial, né? Pela fórmula de combinação. Esse 1 ele vai ser neutro na multiplicação e P5 é permutação de 5 objetos, que é o mesmo que 5 fatorial. Então, continuando as contas, isso vai ficar 8 fatorial. Note que eu não vou desenvolver porque eu não sei se você recorda que as alternativas lá no enunciado, elas estão em função desses fatoriais, ok? Então, vai ficar 8 fatorial, isso sobre 8 menos 3 vai dar 5, portanto 5 fatorial vezes 3 fatorial, multiplicado por 5 fatorial. Aí perceba que aqui eu posso pegar 5 fatorial, simplificar com 5 fatorial, e aí a resposta vai ser 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Que é possível você fazer as contas e descobrir, né, o número natural que representa isso aqui, mas ele deixa tudo em função desses fatoriais. E aí eu recordo que uma das alternativas, né, tinha exatamente essa fração. Então, voltando lá, né, para ver qual é a alternativa correta, 8 fatorial sobre 3 fatorial encontra-se na alternativa B. Então, a alternativa B é a resposta correta da questão.